Fala galera, no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como que eu me tornei desenvolvedora pleno em apenas um ano. Crazy, né? Pois é. Vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa foi que eu tive a sacada de colar em pessoas que tinham mais experiência do que eu, e isso é algo que, se você tá no início, tá começando a aprender programação, você tem que fazer. Cola nas pessoas que têm mais experiência que você. Então, se você faz faculdade, cola nos professores, se você conhece alguém da sua família que trabalha com isso, ou conhece alguém, cola nessas pessoas. Se não conhece ninguém na vida real, vai atrás de pessoas que postam sobre isso na internet, manda perguntas, geralmente as pessoas respondem, cola nessas pessoas. Eu tive uma pessoa específica, duas pessoas, na verdade, que foram, assim, como mentores pra mim, que me ajudaram muito, muito, muito mesmo, me guiaram nesse caminho, né? E eu vou falar um pouco aqui pra vocês que caminho que foi esse, tá? Mas essa primeira coisa, a gente tem que deixar o ego de lado e pedir ajuda, porque você tá começando, cara, entendeu? Você tem que aprender com as pessoas que, ó, já passaram por esse caminho há muito tempo, entendeu? Tá, mas vamos lá. O que eu fiz, né? Primeiro de tudo, eu fiz vários projetos. Eu comecei fazendo projetos simples, sabe? Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz para aprender HTML e CSS foi eu peguei um site que já estava pronto e copiei ele todo. Refiz ele do zero. Refiz todas as páginas usando HTML, CSS, JavaScript. E foi aí que eu aprendi HTML e CSS de verdade, tá? Antes disso eu não tinha aprendido, eu tinha visto vários cursos, mas eu tentava, tipo, eu ficava tentando decorar as propriedades que era pra usar e, enfim, não tinha aprendido, eu só aprendi de verdade quando eu fui fazer na prática, que foi quando eu fui clonar esse site. Era um site de venda de bicicletas, bem simples, que eu peguei, clonei ele, eu fiz, tipo, a mesma coisa. E foi bem legal, eu aprendi muito fazendo esse projeto. E o que mais? Aí eu fui fazendo vários projetinhos, aí depois disso eu fiz uma agenda de contatos, uma to-do list, projetos pequenos, sabe? E aí você vai aprendendo, você vai pegando a manha e aprendendo programação. Beleza. Então, ó, estamos no segundo ponto. Primeiro ponto, encontrar pessoas que sabem mais do que você e pedir ajuda. Segundo ponto, fazer projeto. É a coisa mais importante na programação, é fazer projeto, porque é você treinar na prática, sabe? Você trabalhar isso na prática, entendeu? O que eu fazia mais? Eu tava sempre também fazendo, tipo, desafios de programação. Eu deveria ter feito mais, na minha visão, sabe? Ajuda muito você fazer desafio de programação. Eu usava o BigCrowd, mas tem o LetCode também, que é muito bom. Mas eu gosto do BigCrowd porque ele, como pode dizer? Você começa bem do facinho, sabe? Você começa fazendo Hello World, aí você vai fazer outra coisa, outro desafio, e vai evoluindo, assim, a dificuldade. Eu acho muito legal. E aí, conforme você vai aprendendo, você vai fazendo projetos cada vez elevando o nível de dificuldade dos projetos, né? E aí chegou um momento que eu tava fazendo projeto, é, criando PubSub no GCP. E aí, o que mais que eu fiz? Eu fiz alguns projetos de front-end, fiz alguns projetos de back-end só, fiz alguns projetos full stack. Eu lembro que eu fiz um de front-end que eu tinha que fazer um render na página que era bem pesado. Esse tipo de coisa, esses projetos que a gente vai fazendo, a gente pode colocar no nosso currículo e quando a gente está em uma entrevista de emprego, a gente fala sobre eles, fala sobre como a gente resolveu, chegou naquele problema e qual foi o resultado, tá? Então, por exemplo, eu consegui renderizar isso na tela com uma performance de tanto, sabe? Eu consegui, sabe? Qual foi o resultado do que você fez? Eu consegui melhorar o carregamento, a performance de carregamento dessa tela em 75%, exemplo, sabe? Trazer esses resultados faz com que você aumente a sua autoridade ali numa entrevista de emprego e mostrar o que você já fez, sabe? Esses projetos que eu fiz, por exemplo, foi o que fez eu conseguir uma vaga, porque
eu mostrei que eu conseguia fazer, entendeu? E hoje na área de TI, sinceramente, ninguém liga muito pra se você tem. Se você tem diploma ou não. Só ligam se você sabe fazer. Então, se você faz projeto, você mostra que você sabe fazer, sabe? Só que você tem que saber explicar. Não adianta só você fazer. Você tem que saber explicar o que você fez. Porque você chega na hora da entrevista, a pessoa vai te perguntar: como que você fez isso? Qual foi o resultado disso? Você tem que saber responder. E hoje, como a gente tem IA e tudo mais, não sei o que, etc., fica muito isso de: será que essa pessoa fez tudo com IA? Sabe? Então, sempre que você fizer um projeto, tenha em mente, sabe, o que pode ser perguntado numa entrevista de emprego sobre esse projeto. Você tem que saber explicar esse projeto, entendeu? Foi isso, foi basicamente isso, bem simples se você parar pra pensar. Primeira coisa, encontrar uma pessoa que sabe mais do que você e pedir ajuda pra ela, pedir uma direção pra ela. Segunda coisa, fazer projeto. Fazer projeto é o principal, tá? É o principal, fazer projeto. E aumentando o nível de dificuldade dos projetos que você faz, pra você poder criar um portfólio, sabe? Criar. E quando eu digo criar portfólio, você não precisa nem criar um site, é só ter no GitHub pra você poder mostrar em uma entrevista o que você fez. E terceira coisa, muito importante também, fazer desafio de programação nessas plataformas de desafio de programação, tipo BeCrowd, LetCode. Essas três coisas com certeza vão fazer você evoluir e rápido, tá? No meu caso, eu ficava muito tempo estudando, muito tempo que eu digo o dia inteiro, basicamente, eu ficava o dia inteiro estudando, até às vezes eu virava a noite estudando, estudando assim, fazendo projeto, não fazendo curso. Perceba que em nenhum momento desse curso, desse vídeo, eu falei pra você fazer curso, falei pra você fazer projeto, fazer desafio de programação, praticar, sabe? Fazer as coisas na prática. Porque só fazer curso não vai te ensinar. E se você chegar numa entrevista de emprego falando: eu fiz o curso de, sei lá, de React e tal, tal e tal, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que você sabe, entendeu? Tem que fazer projeto, mostrar que sabe fazer. É isso, basicamente. Foi assim que eu cheguei no final do ano, depois de um ano fazendo isso, consegui minha primeira vaga como desenvolvedora pleno. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! Só uma coisa, um adendo. Fazer curso não é ruim, mas não perde seu tempo com isso. Vai fazer projeto e aí, se você tiver dúvida, você pesquisa na internet. Você vai aprender muito mais fazendo projeto. Confia em mim. Tô falando de uma pessoa que já passou por esse caminho, tá? Um beijo. Tchau de novo.